Bom dia a todos. Bem, desde já começar por felicitar-vos porque desde ontem até hoje temos tido um programa de trabalhos e, portanto, o meu desejo é que o programa de trabalho de hoje decorra também de forma excelente. Bem, para alguns que não me conhecem, eu sou docente aqui da casa, meu nome é Ana Sani, vou ser a moderadora desta mesa, com muito orgulho, com muito gosto, dado que é um tema particularmente caro para mim em termos de área de intervenção e de investigação. Eu tenho comigo 3 oradores que também têm imensa experiência nesta matéria. Esta mesa é sobre avaliação de risco ao homicídio em contexto de violência doméstica. Do meu lado direito tenho o Sr. Dr. António Castanho. De uma forma muito resumida, porque todos eles têm aqui uma extensão aqui no seu currículo. É psicólogo de formação em clínica e da área da saúde, com especialização na área da psicoterapia. É técnico superior da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e membro permanente de uma equipa que alguns de vocês já ouviram falar, que é a equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica. Em termos do seu currículo, constam também a sua formação e as suas funções na polícia. Constam também a experiência de formação nas forças de segurança e, sobretudo, em temáticas particularmente caras também para nós, que é a avaliação e gestão do risco, e publicações que alguns dos nossos alunos vão ter que ler, porque eu ponho-nos nas cadeiras de vitimologia e que se prendem claramente com questões relacionadas com violência doméstica, avaliação, enfim, uma série de coisas. O Dr. António Castanho vai fazer uma intervenção sobre o controle coercivo, stalking e a justiça, e é o primeiro orador e, portanto, vou-lhe passar a palavra, agradecendo agradecendo desde já a presença dele, vindo de Lisboa até ao Porto, para nos presentear com esta comunicação. Muito bom dia a todos e a todas. É com muito orgulho e com muito gosto que aceitei o convite do Núcleo de Criminologia da Universidade de Fernando Pessoa. Quero agradecer às minhas colegas de painel, a doutora Ana Sani, pela gentil apresentação que fez sobre mim. Eu vou, em 20 minutos, tentar contribuir o máximo que posso, acima de tudo, com aquela que é a minha experiência no âmbito destas matérias. Eu estive durante cerca de 18, 19 anos ligado à investigação criminal na PSP e nessa perspectiva tive contacto com, como devem imaginar, com dezenas e dezenas de casos de violência doméstica, na perspectiva do que um elemento das forças de segurança pode fazer nesses casos. E há um episódio que nunca me saiu da cabeça. Eu tinha 22 anos, se calhar a idade da maior parte das pessoas que aqui estão, e já era polícia. E lembro-me de ter sido chamado a uma residência. Na altura, o crime de violência doméstica ainda não era um crime de natureza pública, portanto, a intervenção das forças de segurança era muito mais limitada do que é hoje em dia. Mas fomos chamados a uma residência onde estava a decorrer um episódio de violência doméstica, de acordo com a chamada que tínhamos recebido da central rádio, e quando lá chegamos, um agressor abriu-nos a porta, depois de nós insistentemente batermos à porta, e por trás dele, mais ao fundo, estava uma mulher ensanguentada. Tudo partido, lá atrás, e aquilo que eu digo e que refiro muitas vezes que não me sai da cabeça eram 2 crianças que estavam sentadas a um canto completamente aterrorizadas. Uma teria 2 anos, a outra teria 3, 4 anos. E, portanto, essa imagem, eu tive dezenas e dezenas de casos, mas para vocês, futuros criminólogos, que vão contactar na vida real com muitos casos na vossa prática futura, vão perceber que, normalmente, os primeiros casos são aqueles que mais nos marcam. A mim marcou-me precisamente por esta questão das crianças. E desde essa altura, e ainda hoje em dia, porque esta área das crianças é uma área que também me é muito querida, porque eu, para além daquilo que a doutora Ana Sani falou, também sou representante do Ministério da Administração Interna na Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. Tento perceber ou tento acompanhar, de alguma forma, os casos que acompanho em clínica, o impacto da violência doméstica quando é exercido sobre as crianças. Vou-vos trazer também essa experiência
da minha prática clínica, porque eu também faço prática clínica, e vou avançar aqui um bocadinho quais são os objetivos da minha apresentação. A violência não é o pior, este é um dos temas que vou falar. Vou brevemente falar de um caso que nós analisámos no âmbito da equipa de análise retrospectiva de homicídio e violência doméstica, o dossiê 1/2018 AC da equipa. Sugiro que leiam todos os casos que já foram publicados. A diferença situacional e o terrorismo doméstico, controle coercivo, stalking e justiça. E trago-vos aqui um caso, o primeiro caso, já nesta vertente mais de clínica, que eu também faço clínica privada, e é nesta vertente que eu também aprendo muito sobre a experiência das vítimas e do impacto que a violência tem na vida delas. Trago-vos aqui o excerto de uma senhora que eu acompanhei e que eu registrei esta passagem. Quando ia à casa de banho e se lá estivesse sozinha, sabe, apenas estar ali 10 minutos era um alívio e pensava, graças a Deus estou sozinha. Só para ir à casa de banho, para mim, era como ir a Paris para algumas mulheres. E se eu estivesse lá 2 minutos a mais do que ele achava que eu deveria estar, e agarrou no cabelo, mostrando como ele a arrastaria para fora do WC, se eu estivesse lá mais tempo do que ele achava que era o tempo necessário, ele dizia que eu estava a preparar alguma. Isto tem a ver com a questão que também está presente aqui na minha apresentação, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, que é o controle, muito mais do que a violência. Trago-vos aqui também, e isto é um acompanhamento que eu estou a fazer há pouco tempo, e eu recebo, e já falei nisto em algumas intervenções que tenho feito, a maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas que vêm à clínica, muitas delas vêm com queixas de depressão, de ansiedade, ataques de pânico. Isto são as perturbações mais frequentes na clínica e na minha prática. Eu, de alguns anos a esta parte, venho perguntando às pessoas, para além de toda a história clínica que recolho, se, enquanto eram crianças jovens, se viveram situações de violência doméstica. Eu prefiro usar mais o viveram situações de violência doméstica do que a exposição ou se foram vítimas secundárias, ou esta conotação que muitas vezes está associada ao papel das crianças na violência doméstica. Este rapaz, eu digo rapaz porque eu já tenho 48 anos, ele tem 42, veio à clínica com um pedido estava a ter ataques de pânico, já estava a ser medicado há mais de 8 anos, a medicação deixou de surtir efeito, fazia antidepressivos, ansiolíticos, e eu, quando fiz a história dele, identifiquei vários eventos, mas a sintomatologia que era mais presente e que ele se queixava, dizia que tinha ansiedade excessiva, ataques de pânico diários, pesadelos, insónias, disfunção erétil, ele não conseguia, já tinha tido várias relações com várias mulheres, as relações não duravam mais de 2 meses, precisamente por causa destas questões que ele se queixava. Em termos de implicações sociais, tinha dificuldade em manter as relações estáveis e duradouras, pouca confiança nas relações interpessoais, e estava a fazer esta medicação há cerca de 8 anos. Não sei se conseguem ver daí, esta foi a primeira sessão em que eu tive com ele. Conseguem ver alguma coisa nesta cadeira? Eu tenho tido a experiência de ter muita gente que enche lenços e lenços de papel com lágrimas. Este rapaz, no fim da primeira sessão, a recordar-se da violência doméstica que todos os dias assistia por parte da mãe em direção ao pai e a necessidade que tinha desde os 5 anos de proteger o irmão mais novo, a reviver e a contar a história, no fim da sessão deixou a cadeira neste estado completamente suado. Isto é apenas uma das implicações que eu trago, que acho que é bastante visível, do impacto que a violência doméstica tem na vida das pessoas. Muitas vezes associamos as questões da violência doméstica à replicação de comportamentos violentos, aos padrões de aceitação da violência doméstica que é dirigida às vítimas, mas isto não é determinístico, mas existem muitas outras consequências que muitas vezes não são visíveis e as pessoas sentem que estão funcionais e têm grandes implicações na vida. Em termos do paradigma atual e aquilo que nos preocupa é que muitas vezes ainda nos confrontamos com a vítima como único meio de prova e nesta perspectiva, e porque estamos aqui
numas jornadas organizadas pela criminologia. Eu acho que, obviamente, que o papel do criminólogo pode ser importantíssimo no desmontar e na alteração deste paradigma. É frequentemente focado na violência física, ou seja, aquilo que nós verificamos é que quando não existem marcas, quando não existem evidências físicas, é muito difícil provar que existe violência. Baseado no incidente, as lesões como evidências, a pouca compreensão do fenómeno e diferentes entendimentos e a desvalorização dos comportamentos de controle. Este caso foi um caso então que nós analisamos na equipa de análise retrospectiva e trago-vos aqui apenas de passagem, tendo em conta o tempo que temos, já tenho 10 minutos de comunicação e acho que não vou conseguir trazer tudo. Dizer-vos que este agressor, e eu recomendo que mais uma vez que leiam este relatório, era um agressor controlador e obcecado pela vítima, foi violento e perseguia de forma agressiva. Já ouviram falar também, provavelmente, de que muitas vezes aquilo que faz aumentar a escalada da violência e muitas vezes conduz ao homicídio é a separação. Portanto, agressores que são controladores muitas vezes tentam utilizar um conjunto de estratégias e já na fase final muitas vezes utilizam a violência mais grave e, portanto, a separação pode ser um disparador que conduz ao homicídio. Isto foi o que aconteceu neste caso e este agressor tentou de todas as formas controlar as rotinas e de todas as formas trazer para o seu controle esta vítima. Eu não vou ler isto tudo porque não vou ter tempo, trago-vos aqui apenas algumas coisas que considero serem essenciais perceberem neste momento, que têm a ver com fatores ou momentos que podem desencadear uma violência mais grave e conduzir ao homicídio, que nós designamos por disparadores de risco e que têm a ver precisamente com a perda de controle por parte de alguns destes agressores mais perigosos e que muitas vezes não são violentos fisicamente com as vítimas, mas que sentem que pela intervenção de algum tipo de terceira pessoa ou de entidade, podem desencadear uma escalada de risco. Neste caso concreto foi a separação, como eu vos falei, a apresentação da denúncia e o envolvimento da PSP no conflito, portanto, a partir do momento em que a PSP foi chamada a intervir, houve uma escalada da violência e a notificação do tribunal para prestar declarações. E nesta tipologia de agressões, muitas vezes estes momentos de intervenção por parte do sistema de justiça pode funcionar como um momento de disparo do risco. Aqui também um apelo para os criminólogos. Trago-vos aqui alguns SMS que foram, após pedido do Ministério Público, foram transcritos e apensos ao processo, mas que nem o Ministério Público, nem a Polícia de Segurança Pública os entendeu. Ou seja, muitas vezes aqui, se calhar vocês facilmente conseguem perceber aqui algumas palavras que são evidentes em termos são preocupantes, mas a PSP, tanto a PSP como o Ministério Público não os soube entender como um sinal de perigo. Vou ler aqui algumas passagens, mas são dezenas e dezenas de SMS que este agressor enviou à vítima até à data do homicídio. Bom dia, meu amor, as saudades que tenho de ti fazem com que não consiga dormir. Estás dentro de mim, amo tanto, logo poderíamos jantar fora. Espero que consideres e me respondas. Tenho o defeito de gostar muito de vocês as duas, ao ponto de não conseguir resistir de as ver, mesmo contra a tua vontade. O amor e a saudade que eu sinto por vós transformaram-me num animal sem regras a quem deves pedir a Deus que eu morra a fim de te libertar e acabar com o meu sofrimento. Portanto, aqui logo nas primeiras 2 SMS vocês percebem que ele tem, por um lado, há aqui uma visão de fusão em termos da relação. Ele diz que ela está dentro dele, é como se fossem uma entidade única. Depois fala pela primeira vez das questões da morte, associadas à incapacidade dele lidar com a separação. O meu desespero torna-me irracional, o teu abandono está a matar-me, nunca deixes quem te ama. O que eu sinto por ti não tem descrição. Conseguiste-me deixar neste estado, tiraste-me o sentido da vida. Mais uma vez, uma referência à morte. Amo-te muito, sempre te amei e continuo a amar-te. É pena tratares-me como um cão escorraçado que adora o dono e que fica feroz quando o maltratam, com tanto desprezo à semelhança
de um ser insignificante que é capaz de fazer tudo por ti. Ao ponto que me fizeste chegar, à beira do desespero e da loucura, a Marte deu cabo de mim, o teu desprezo fez com que perdesse o norte, já nada faz sentido sem ti. Esvaziaste o meu coração, só queria amar-te até ao fim da minha vida. E, portanto, estas palavras e estes SMS que foram sendo enviados à vítima e que foram plasmados no processo não foram entendidos pelo sistema. E daí que, há pouco estávamos a falar aqui em off com a Elizabeth, e a questão e que é muito falado, da importância de existirem equipas multidisciplinares de assessoria, quer aos magistrados do Ministério Público, quer às polícias, e aqui entram, obviamente, os psicólogos e os criminólogos, que com todo o seu saber, obviamente, podem contribuir para a melhor compreensão de questões como estas. Neste caso não havia, ou não aconteceu essa colaboração, ou não houve a presença de ninguém que pudesse ajudar o magistrado ou as polícias a entender. Posso-vos dizer também que a PSP, ou os elementos da PSP que geriram este caso, tinham a percepção de que muitos destes SMS vinham de um homem apaixonado. E, portanto, a paixão estava aqui mais presente do que propriamente o perigo, segundo a visão deles. Esta vítima tinha uma criança de 7 anos, 7, 8 anos, que não era filha do agressor, mas que ele entendia como sendo uma forma de melhor chegar à vítima. E está aqui um SMS que evidencia a obsessão que este agressor tinha por esta vítima. A tua filha nunca vou deixar de apoiar, mesmo que não seja através de ti, vou dar-lhe tudo o que quiser dar, fazer e divertir. Agora tenho de domesticar o monstro que criaste em mim, vou sentir a tua falta, nem que fosse para te chatear. Nunca te vi tão linda como ontem e hoje ficaste no teu estado mais puro. Amo-te. Portanto, eu não vou ler mais, mas vocês percebem que existe neste tipo de agressores uma alteração entre mensagens de tentativa de aproximação, conciliação e mensagens que podem ser entendidas como de paixão ou de amor e, de repente, mensagens que são mais agressivas e que remetem para o homicídio e para o suicídio. Mais uma vez, refiro que isto não foi entendido pelas forças de segurança como uma situação grave. Relativamente à questão e como se recordam, este caso eu coloquei como um terrorista na intimidade, mas felizmente das 27.000 denúncias que são apresentadas às forças de segurança, felizmente a maior parte das situações não são desta natureza. No entanto, como todas elas são urgentes, é importante termos mecanismos e equipas que consigam perceber qual é a diferença entre uma violência situacional, ou seja, uma situação que efetivamente não deixa de constituir um crime de violência doméstica, mas quando olhamos para a história daquela relação percebemos que aquilo foi um episódio que aconteceu naquele contexto e não existe uma história nem um padrão de comportamentos por parte do agressor em relação à vítima de uma situação de terrorismo doméstico. O terrorismo doméstico está ligado ao controle coercivo e ao medo existente na vítima e é essencialmente perpetrado por homens. Eu não vou também aprofundar aqui muito isto, mas vou-vos apresentar aqui alguns estudos que remetem para esta questão. Eu e provavelmente a doutora Ana Sani e muitas outras pessoas que trabalham nesta matéria, muitas vezes somos confrontados com algumas pessoas a dizerem mas os homens também são vítimas de violência doméstica. Nós falamos das mulheres, muitas vezes das mulheres, mas isto tem uma base científica e, portanto, os estudos indicam que, efetivamente, a maior parte das queixas apresentadas por violência doméstica são mulheres, a maior parte das pessoas que morrem em contexto de violência doméstica são mulheres e é nesse sentido que esta insistência por parte ou o foco mais nas mulheres tem como base estes estudos. No entanto, nos casos de violência situacional, e aqui violência situacional, vou-vos dar um exemplo, pode ser um caso em que uma mulher chega à casa e o marido tem uma outra mulher dentro de casa e zangam-se e a mulher, entretanto, dá uma chapada no marido, humilha-o e diz um conjunto de coisas, mas quando olhamos para trás não existe nenhum tipo de violência, nenhuma história, nenhum padrão de violência em relação àquele homem, ou ao contrário, se for um homem em relação à mulher. E quando existe uma intervenção por parte das forças de segurança ou do Ministério Público,
aquelas agressões ou aquela violência termina. E estes são, a maior parte, ou se calhar 80% dos casos registados pelas forças de segurança são desta natureza, felizmente. No entanto, os casos mais graves, muitas vezes porque estamos muito focados na questão da violência física, perdemos a profundidade e o contexto e o detalhe destas situações. E trago-vos aqui este quadro que nos pode ajudar a tentar perceber qual é a diferença entre um terrorismo na intimidade, uma situação de, efetivamente, que se pode distinguir facilmente das violências situacional, com perguntas que podem ser colocadas à vítima, nomeadamente se tem medo do agressor. Normalmente, em situações de terrorismo na intimidade, a vítima tem medo do agressor. Não é normal que nós, numa situação ou numa relação de intimidade, quando perguntamos a um amigo ou uma amiga se tem medo do parceiro, que ela diga que sim. Se existe medo por parte daquela pessoa em relação ao parceiro ou à parceira, então podemos estar perante um caso grave. Frequentemente, nas situações de terrorismo na intimidade, a violência continua após a separação. Dos 27 mil casos registados pelas forças de segurança, uma grande percentagem das vítimas separa-se do agressor e a violência para. Quando assim não acontece, estamos perante uma situação, ou podemos estar perante uma situação de risco elevado. Isto não quer dizer que não exista uma situação de violência situacional que não possa originar um homicídio, numa disputa, numa refrega, que a vítima possa morrer. Mas, normalmente, aqui, se perguntarem, no contexto da vossa avaliação à vítima, se tem medo do agressor, e não estou aqui só a falar da questão do medo de ser morta, como aparece na ficha de avaliação de risco, perguntarem se tem medo e a vítima disser que sim, portanto, isto é relevante. Nas questões de violência situacional, normalmente, a vítima não tem medo do agressor. Inclui, em termos de perigosidade ou de comportamentos não percebidos, o controle coercivo, consequências negativas, impedindo a vítima de ser autónoma ou independente, nomeadamente a retirada de telemóveis, a escuta dos telemóveis, das conversas, cartões de multibanco e um conjunto de coisas. Eu aqui não me entendo com este apontador. Eu vou saltar aqui para a questão da personalidade controladora, porque, efetivamente, no que diz respeito a... Já tenho pouco tempo, não é? Já ultrapassei. Meu Deus, isto realmente... Mais 3 minutos. Eu vou-vos dar aqui apenas uma breve... um conceito que nos pode ajudar a perceber melhor aqui a diferença que existe nestes sujeitos e remete para um conceito que é a personalidade controladora. Muitas vezes nós, psicólogos ou criminólogos ou da área dos psis, temos tendência para utilizar ou classificar as personalidades com nomes um bocadinho mais da nossa área e que depois, para efeito da gestão de risco ou da avaliação de risco, tem pouca eficácia para quem opera a avaliação de risco, mas todos nós percebemos o que é uma personalidade controladora, ao contrário de uma personalidade borderline, ou seja o que for. A personalidade controladora são frequentemente agressores em casos de violência doméstica, stalking e controle coercivo, especialmente em relações de intimidade. Priorizam a satisfação das suas necessidades pessoais, fixam a sua atenção numa pessoa em particular, frequentemente a sua parceira, e tentam forçar a pessoa a ser totalmente devota. Não aceitam que a vítima seja autónoma na sua vontade. Estudar, trabalhar, falar com outras pessoas é vivido com elevado stress por estes sujeitos. Sentem frequentemente uma ansiedade de separação, o que faz com que tentem assegurar-se que a companheira não os deixe. Muitas vezes utilizam aquelas ameaças de suicídio ou de homicídio, podem variar frequentemente nas estratégias de controle, não aceitam a rejeição e encaram-na como traição. É um termo introduzido de forma deliberada para acentuar a importância do controle em vez do foco apenas da violência, de forma a identificar a forma mais severa de violência ou abuso doméstico. Reitero aqui a importância de nós percebermos se aquele agressor tem uma história de controle ou uma personalidade controladora, mais do que ficarmos muito focados e apenas focados na violência física. Sugiro que leiam Evan Stark, um senhor que produziu estudos muito interessantes nesta área do controle coercivo,
e este é um conceito que os tribunais, os psicólogos e os criminólogos devem ter em conta para perceber. Muitas vezes as vítimas destes agressores, e os britânicos têm um termo que é muito interessante e que, de facto, permite perceber melhor o estado de terror que estas vítimas têm quando lidam com estes agressores, utilizam um termo que se chama walking on eggshells. E, portanto, se a vítima sente que tem que fazer de tudo e mais alguma coisa para o agressor não perder o controle ou para não sofrer represálias por parte dele, então, mais uma vez, estamos perante uma situação que pode ser de elevado risco. Este é apenas alguns dos métodos que o controle, para além da violência física, incluem: ameaças de morte ao magoar a vítima, ameaças de suicídio, retirada de apoio, isolamento da família e amigos, retirada de recursos, tratamento de silêncio, danificar coisas com significado para a vítima, a humilhação, transtornar as crianças, muitas vezes a utilização do amu prolongado. Se nós perguntarmos a uma vítima, e às vezes as vítimas dizem isso até em contexto clínico, por vezes quando eu faço alguma coisa que não lhe agrada, ele chega a estar uma semana ou 2 semanas sem falar comigo. Isto não é normal, não é? Não é normal que alguém de quem gostemos ou que goste de nós nos trate desta forma. E, portanto, isto acontece frequentemente. E se nós formos, em termos de classificação de crime, não é um crime, não é? É muito difícil provar que isto seja um tratamento violento. E pronto, vou terminar. Estou um bocado frustrado porque tinha muito mais para vos dizer, mas em 20 minutos, de facto, não é possível. Eu vou deixar, de qualquer forma, a Elizabeth tinha-me pedido para depois nós fazermos um resumo. Mesmo aquilo que eu não apresentei aqui, vou deixar depois aqui à vossa disposição para poderem recorrer em caso de necessidade. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado, António Castanho. De facto, existem aqui um conjunto de fatores que nós devemos começar a considerar. Muitos deles são subjetivos e o António fala-nos aqui da questão do controle coercivo como fatores que, de facto, podem evidenciar o risco. Quer na psicologia, quer na criminologia, o trabalho do criminólogo, o trabalho do psicólogo, na identificação destes fatores, de facto pode constituir aqui um elemento importante, nomeadamente para a matéria de prevenção. É um pouco também neste sentido que a doutora Fernanda Alves nos vai falar. Desde já, um cumprimento especial por estar aqui connosco, por ter vindo cá. A doutora Fernanda Alves é procuradora no DIAP de Lisboa, do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. A sua formação de base é em Direito. Tem e exerce funções como coordenadora dessa unidade de violência doméstica e da unidade de ação penal de crimes sexuais cometidos contra crianças e jovens fora do ambiente familiar, ambas no Departamento de Investigação e Ação Penal. Tem, de facto, um trabalho extenso nesta matéria e tem tido a oportunidade de trabalhar também com uma equipa multidisciplinar com quem eu tenho também o gosto de articular por vezes, e vem falar-nos um pouco sobre isto, sobre o crime de violência doméstica, a sua experiência nesta unidade, no GIAV, e, portanto, passo-lhe a palavra. É um prazer ver este auditório quase cheio nesta manhã, ainda é cedo. Em particular, os meus cumprimentos ao Núcleo de Estudantes de Criminologia, aos meus companheiros de mesa e, em particular, a doutora Ana Sani, que, de alguma forma, também tem acompanhado o projeto que, em Lisboa, criámos, através também do GIAV e do Instituto Egas Meniz. Portanto, eu vinha trazer um bocadinho da nossa experiência do DIAP de Lisboa, na investigação da violência doméstica, através de uma unidade com competência específica para a investigação do crime de violência doméstica e também da articulação que foi feita com o Instituto Egas Meniz através da criação de um gabinete de informação e atendimento à vítima que funciona nas instalações do próprio DIAP e junto da nossa secção no mesmo espaço físico partilhando. Portanto, é uma ótima experiência. Felizmente, acho que esta experiência já se repercutiu noutros pontos do país. Tenho ideia que aqui no Norte há mais 2 projetos parecidos, portanto, mas este na altura foi um projeto único e até agora, pronto, quanto a nós, tem tido sucesso e é uma forma excelente de demonstrar como a psicologia, no caso a psicologia da justiça, interage com a investigação criminal, inclusive no mesmo espaço físico.
Como é que eu vou funcionar com isto? Deixem-me lá ver. Vou-vos falar então da unidade de investigação contra o crime de violência doméstica, também a parte da rede dos contactos sociais que nós estabelecemos no DIAP e sobre o protocolo então celebrado com o EGAS Muniz, com o Instituto EGAS Muniz. Portanto, a unidade foi criada já em 2010, portanto já vamos tendo uma longa experiência, para investigar os crimes de violência doméstica previstos no artigo 152 e 152-A do Código Penal, o crime de violência doméstica e os crimes de maus-tratos. Antes desta data, portanto, os processos relativos aos crimes de violência doméstica estavam dispersos pelas secções genéricas, o que isto significa que quem investigava um crime de falsificação ou um crime de burla investigava também um crime de violência doméstica. E a partir, portanto, de 2010 e após a entrada em vigor da Lei 112 de 2009 e com a notoriedade pública que também o crime passou a ter, portanto, entendemos que seria adequado a criação de uma secção, na altura, semi-especializada. Em 2014, atento ao volume processual que a secção recebia, considerou-se que era essencial criar só uma secção especializada só para os crimes de violência doméstica e para os crimes de maus-tratos. Em 2016, esta competência foi alargada para a mutilação genital feminina, para o casamento forçado e para os crimes contra a libertação e a autodeterminação sexual praticados em razão e no contexto familiar. Na segunda secção, que também funciona no mesmo espaço físico, investiga-se os crimes contra a liberdade e a autodeterminação fora do ambiente e do contexto familiar. Investigamos, por exemplo, a pornografia infantil. A finalidade desta unidade teve na altura e foi considerado que, atento o volume processual, portanto, que seria a concentração dos processos, traria uma proteção mais célere e eficaz dos direitos das vítimas. Pretendíamos, na altura, dar uma grande notoriedade também ao crime, prevenir, evitar e punir adequadamente a violência doméstica, assegurar a aplicação de medidas de coação tempestivas e dissuasoras, portanto, efetivar a ação penal adequada e proporcionada à gravidade do crime e fomentar modelos de investigação em coordenação com as polícias, com as instituições sociais de apoio às vítimas e isto tudo com uma capacidade de resposta em tempo útil. Portanto, a concentração dos processos nesta unidade permitiu a aplicação de medidas de coação mais severas aos agentes do crime, uma maior garantia de proteção à vítima, uma maior visibilidade da gravidade do crime de violência doméstica, maior visibilidade das situações em que as crianças são vítimas diretas ou indiretas. Eu, por acaso, não gosto muito desta terminologia, não é? Mas é só para considerar e às vezes as pessoas não percebem. Portanto, criança é vítima sempre quando está dentro do ambiente onde se pratica violência doméstica, apesar de alguns considerarem, e nomeadamente a judicatura, ainda fazer a distinção entre uma vítima criança que é objeto de uma agressão física, por exemplo, e não de uma agressão psicológica. Pronto. As situações de violência contra idosos, que cada vez têm aumentado mais, portanto, era uma situação que também estava um bocadinho esquecida e com a criação desta unidade teve muito maior visibilidade e permitiu uma maior atuação. Esta unidade também permitiu um desenvolvimento de documentos de boas práticas, promoção de ações de formação a magistrados, e contribuiu assim para um melhor desempenho dos magistrados do Ministério Público, que por sua vez também originou que na parte da judicatura houvesse também um maior investimento, nomeadamente a nível da jurisprudência. Portanto, como todos sabem, o crime de violência doméstica está previsto no artigo 152 do Código Penal, classifica-se como sendo um crime de natureza violenta, de acordo com a definição do artigo 1º do Código de Processo Penal. Assim, quem, de modo reiterado ou não, infligir maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade e ofensas sexuais ao cônjuge ou ex-cônjuge e pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, contra progenitor de descendente comum, em primeiro grau, pessoa particularmente indefesa, em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que coabite com o agente. É um crime de natureza pública, é um crime de natureza urgente, são admissíveis para a obtenção da prova
e para as medidas de coação e de garantia patrimonial, meios mais graves e intrusivos, como, por exemplo, as escutas telefónicas. A previsão da violência doméstica no crime violento fundamenta-se no facto de estar em causa a proteção da dignidade da pessoa humana, proclamada no artigo 1º da Constituição da República Portuguesa. O bem jurídico protegido é complexo, abrange não só a tutela da saúde física, psíquica, emocional e moral, mas também a liberdade, a segurança, a integridade pessoal e o livre desenvolvimento da personalidade, conforme o disposto nos artigos 1º e 26 da Constituição da República Portuguesa. A violência doméstica traduz-se em todo e qualquer padrão de comportamento abusivo que, através do uso da força, coação ou intimidação, uma pessoa usa para exercer autoridade, poder, controle sobre a outra. Como já falou aqui o Dr. António Castanho, portanto, o poder, o controle sobre a outra é o que nos vai fazer a diferença entre umas ofensas corporais e o crime de violência doméstica. Embora seja maioritariamente exercida sobre mulheres, também atinge homens, crianças, idosos e pessoas vulneráveis, nomeadamente portadoras de deficiência. Pode acontecer a qualquer pessoa a violência doméstica, independentemente da sua idade, classe social, género, religião, sexo ou etnia. Esta criminalidade apresenta características e especificidades que impõem ao nível da investigação e do tratamento judicial uma outra abordagem, interdisciplinar e articulada entre todos os que se debruçam sobre este fenómeno. Exige uma aproximação às polícias e às outras entidades, por forma a obter uma resposta mais rápida e eficaz no que concerne à proteção da vítima, quer no que concerne à aplicação de medidas de coação. É uma criminalidade que ocorre entre pessoas ligadas por laços afetivos, muito fortes, prolongados no tempo e que partilham o espaço comum, a morada casa de família, muitas vezes não acessível a terceira pessoa. Não raras vezes, a investigação esbarra na ambivalência da vítima, reflexo interior de dúvidas, angústias e medos. Muitas vezes temos situações de prisões preventivas em que o agressor é detido em flagrante delito e é-lhe aplicada a medida de coação mais grave, a prisão preventiva, e no dia seguinte temos a vítima no DIAP a chorar, dizendo que não quer fazer mal nenhum ao agressor e que não quer prestar declarações e que a polícia até enfabulou e pronto, e disse mais que não era. Não é? Muitas vezes temos essas situações com pessoas detidas preventivamente. Portanto, estas vítimas são complicadas, precisam de muito apoio na parte da psicologia e na parte dos apoios sociais, porque existem muitos motivos para depois a vítima apresentar esta versão. Portanto, a articulação e a interdisciplinaridade são essenciais para que a resposta a este tipo de criminalidade possa ser eficaz. Portanto, por estas características e peculiaridades, portanto, tem que haver sempre uma articulação entre a Justiça, os tribunais, os órgãos de polícia criminal, a medicina legal, a saúde e as associações de apoio à vítima. Só esta teia, constituindo-se como uma rede, poderá dar sentido a este tipo de intervenção. Na unidade, portanto, trabalhamos em estreita articulação com várias entidades, apesar de não termos uma rede formal, portanto, temos uma rede informal. Trabalha-se neste momento no 2º Plano Municipal para a construção de uma rede especializada contra a violência doméstica. No entanto, a unidade e os magistrados sempre tiveram uma boa articulação, quer com a PSP, quer com a Medicina Legal, o Tribunal Família e Menores, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, as Associações de Apoio à Vítima, a Saúde Pública, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que em Lisboa substitui a Segurança Social na parte dos apoios socioeconómicos, os juízes cíveis, muitas vezes é necessário nomear tutores às vítimas, por exemplo, os juízes criminais, quando temos pendentes processos no DIAP e temos processos nos juízes criminais com penas suspensas, é preciso fazer a articulação entre estas duas jurisdições e, portanto, o GIAV, que é o Gabinete de Informação e Atendimento à Vítima. Dispomos também de um turno diário que garante uma resposta pronta nos casos mais graves. Recebida a queixa, a mesma é apresentada ao magistrado que está de turno, ou se houver inquérito já pendente ao magistrado que tem o processo que está pendente. As situações mais graves são encaminhadas pela PSP por e-mail ou chegam em mão. As outras entidades também podem remeter as queixas por correio eletrónico ou fazer chegar por fax ou mesmo remeter em mão. E a concentração das várias situações de violência doméstica num único inquérito
permite ao magistrado do Ministério Público um conhecimento mais próximo da realidade que é denunciada, identificar e despistar os casos de manifesta reiteração da atividade criminosa e promover, portanto, medidas mais adequadas de proteção à vítima e requerer as medidas de coação ao agressor ao juiz de instrução criminal. Uma questão muito importante é a análise do auto de queixa. O auto de queixa da PSP vem num auto padronizado, violência doméstica, já vem com a ficha de avaliação de risco, desde 2014, se bem que já anteriormente os autos da PSP tinham essa parte, mas raramente eram preenchidos como devia ser. Portanto, mas ainda assim, independentemente da ficha de avaliação de risco que o OPC junta, o magistrado do Ministério Público tem que analisar e ler com atenção a queixa, o auto de notícia, e elencar os fatores de risco que constam na ficha e também os que, da nossa leitura, resultam do auto de notícia. Portanto, a ficha de avaliação de risco da PSP é um somatório de vários fatores e, às vezes, um só fator determina, portanto, o grau de risco. Muitas vezes temos riscos médios e que, após a leitura do auto de notícia, há um fator de risco que nós consideramos grave e que determina o aumento do grau de risco para elevado. Portanto, o Dr. Castanho também já falou em alguns destes fatores: existência de problemas de saúde mental ou desordem da personalidade, história criminal, problemas relacionados com o abuso de substâncias tóxicas, problemas no emprego, resistência à mudança ou ausência de motivação para o tratamento, atitudes que suportam a violência sobre as mulheres, negação ou minimização de atos de violência. Bom, se agora fosse contar aqui vários casos, nunca mais saímos daqui, mas, portanto, ela estava-me a chatear, dei-lhe uma bofetada, é preciso educá-la, enfim, situações deste tipo. Relacionamentos instáveis, separação ou divórcio recente, violação de medidas de coação anteriormente aplicadas. Muitas vezes temos agressores com proibição de contactos e estão reiteradamente a violar essas medidas de coação. Ideação suicida, como o Dr. Castanho falou há bocadinho, manifestação de comportamentos de ciúme ou possessão, intensificação da violência, frequência ou severidade, história de comportamento violento contra estranhos e família, história prévia de abuso físico ou sexual, ameaças de morte, acesso a armas de fogo. As ameaças de morte, por exemplo, quanto mais concretas, são as que revelam maior gravidade. Eu pus aqui algumas que nos fazem lançar SOS, aperta o pescoço, dou-te um tiro, prepara o teu caixão. Lembro de uma situação que ele repetidamente estavam a ver um programa de televisão e ele sentava-se no sofá e dizia: estás a ver aquela notícia, tu és a próxima. Portanto, eu criava um temor sobre a senhora. Relações sexuais forçadas, a presença de menores, obviamente, que são situações já de risco elevado. Portanto, quanto maior for o número de fatores de risco presentes, portanto, maior o grau de urgência que deve ser atribuído ao inquérito. Portanto, em face da análise efetuada, portanto, classificamos o grau de risco como médio, baixo, médio e elevado. E, portanto, a prioridade na urgência tem que ser de acordo com estes riscos. De acordo com a lei, todos os processos de violência doméstica são urgentes, mas atenta à elevada entrada de processos. Neste momento estamos com uma entrada mensal de 70 inquéritos, 180 mês. No ano transato movimentámos à volta de 2.000 e tal inquéritos de violência doméstica. É óbvio que nem todos são elevados, o grosso é médio, mas pronto, temos que fazer uma graduação e imprimir a urgência aos inquéritos de acordo com este grau de urgência dos inquéritos. Portanto, quando é atribuído o grau de urgência elevado, normalmente estamos perante casos que exigem uma recolha rápida de prova, tendo em vista a aplicação de medidas de coação. Portanto, a fase de inquérito é a investigação do crime, e estou aqui perante uma plateia de futuros criminólogos, penso. O Ministério Público e o Tribunal precisam de saber quem cometeu o crime, como aconteceu o crime, onde ocorreu o crime, quando ocorreu o crime, quem são as vítimas deste crime, o que aconteceu e de forma o mais pormenorizada possível. É muito importante que se consiga provar que existiu o crime. Um crime só existe se for provado. Portanto, o magistrado ou realiza as diligências na secção ou determina que a PSP a realize, portanto, no mais curto espaço de tempo. Para a proteção da vítima e de imediato, o magistrado pode aplicar a teleassistência, que é um sistema protetivo da vítima. Nestes casos, enquanto se espera a colocação do aparelho de teleassistência,
É solicitado à PSP o policiamento de proximidade para monitorização e dar o apoio necessário que seja à vítima, para a própria segurança da vítima. Habitualmente no inquérito, a vítima é a primeira a prestar declarações, seguem-se depois todas as testemunhas que possam ser encontradas e que tenham presenciado ou que saibam alguma coisa sobre o que aconteceu. A vítima, preferencialmente, deve ser ouvida por magistrado nos casos mais graves e em declarações para memória futura, quando está perante vítimas fragilizadas, por exemplo, em situações de doença, grávida, gravidez, incapazes, mulheres estrangeiras, situação de pobreza e exclusão social, isto como meio de evitar que a vítima venha múltiplas vezes ou faça deslocações a juízo e volte novamente a ser ouvida sobre os factos que já prestou declarações. Os menores, quando são testemunhas, são sempre inquiridos por magistrado e quando são vítimas há sempre lugar a declarações para memória futura. Os idosos também há sempre lugar a declarações para memória futura. Portanto, e devem ser ouvidos na qualidade de testemunhas, se for possível identificá-los. Muitas vezes as pessoas não querem prestar declarações, refugiam-se no anonimato, muitas vezes por medo do próprio agressor e às vezes não temos testemunhas sobre os factos e temos que construir todo o processo de recolha de prova à volta da vítima e portanto, obstaculizar ao silêncio que muitas vezes a própria vítima se recolhe. Portanto, convém apurar se existem vizinhos, familiares, amigos, todos aqueles que viram e presenciaram os factos ou viram a vítima com lesões e conhecem a sua história familiar e de violência. Depois temos outro tipo de prova pericial, as perícias médico-legais, dano corporal ou psicológicas, as perícias informáticas, as perícias a telemóveis e computadores. Muitas vezes temos apensos de milhares de mensagens, portanto é preciso ler milhares de mensagens e identificar aquelas que serão sinais de risco, não é? Transcrevemos essas mensagens. Tínhamos um gabinete de perícias que infelizmente se perdeu e agora para a recolha e transcrição de mensagens temos que recorrer à Polícia Judiciária. Portanto, são identificados também os titulares dos números de telemóveis usados pelos arguidos para o cometimento do crime, são impressas as listagens das mensagens, se for necessário pedem-se os elementos bancários, no caso de violência contra idosos, geralmente nos casos em que há exploração económica, se for necessário também se procede a transcrições e interseções telefónicas, nos casos de stalking e de perseguição, e a reportagem fotográfica. A reportagem fotográfica é um elemento importantíssimo porque é diferente ter fotografias no processo das lesões da vítima, tem um maior fator impactante do que ter as lesões descritas no inquérito, em autos. Portanto, a polícia, quando se desloca a pedido da vítima ou por notícia ao local do crime, faz sempre a reportagem fotográfica, quer às lesões que as vítimas apresentam, com o consentimento da vítima, obviamente, e faz também a reportagem do local. Portanto, muitas vezes acontece, a casa está destruída e é importante que essa situação fique fotodocumentada. O exame médico a idosos, por exemplo, problemas com maus tratos a idosos em instituições, já não ultrapassando o facto da violência doméstica, mas os maus tratos a idosos em meio institucional, que é muito importante a articulação com a saúde pública da área da residência, com o Instituto de Medicina Legal e em Lisboa, com a Santa Casa da Misericórdia, os peritos da Medicina Legal deslocam-se aos lares e também os delegados de saúde, evitando-se assim que os idosos se desloquem, atentas às dificuldades até do próprio estado de saúde dos mesmos. Buscas domiciliárias, apreensão de armas, no decurso da violência doméstica fazem-se muitas apreensões de armas, por notícia das vítimas que existem armas ilegais e muitas armas são apreendidas por via do crime da violência doméstica. Pronto. Um acesso à arma fácil, portanto é um fator de risco gravíssimo. Pronto. Também se fazem as apreensões de computadores para comprovar, portanto, as mensagens e o correio eletrónico. E existindo perigo de continuação da atividade criminosa e tal se mostrar imprescindível à proteção da vítima, quer o Ministério Público, quer o órgão de polícia criminal, pode emitir mandados fora de flagrante delito.
desde que isto seja imprescindível para a proteção da vítima. A seguir, portanto, depois o agressor é presente ao juiz de instrução para a aplicação de medidas de coação. Portanto, só o juiz de instrução é que aplica as medidas de coação, não é o Ministério Público que aplica as medidas de coação. A não ser o TIR, que também pode ser aplicado, termo de identidade e residência, que também é aplicado pelos órgãos de polícia criminal. As medidas de coação mais comuns são proibição de contactos com a vítima, não permanecer na residência onde o crime tenha sido cometido ou onde habita a vítima, ainda que a vítima tenha abandonado a residência e por questões de segurança se tenha refugiado e se tenha sido acolhida numa casa-abriga, ainda assim aplicamos, promovemos a medida de afastamento da residência, uma vez que o projeto de vida daquela vítima não é permanecer numa casa-abrigo, mas é voltar à sua residência, a não ser que a vítima assim o não pretenda. Portanto, estas medidas, em caso de risco médio ou elevado, são ou deveriam ser fiscalizadas por meios de controle técnico à distância, vulgo a pulseirinha eletrónica. Com o consentimento do arguido ou sem o consentimento do arguido, o juiz pode determinar isso, desde que seja essencial para a proteção da vítima. Portanto, aí é dispensável o consentimento do arguido. A prisão preventiva, que é a medida de coação mais grave, que também poderá ser cumulada, e na maioria dos casos é cumulada, com a proibição de contactos com a vítima, porque muitas vezes o agressor está em prisão preventiva, mas continua a comunicar com a vítima, inclusive através de telemóvel. Bom, isso é uma questão que compete averiguar aos serviços da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, mas não sei, mas eles lá têm telemóvel e lá conseguem comunicar com a vítima ou com os familiares e desta forma exercer coação e a vítima, quando vem ser ouvida, portanto, a sua versão já está alterada. Portanto, nestes casos, a prisão preventiva deverá ser sempre cumulada com a proibição de contactos com a vítima, com os familiares da vítima, quer por telefone, quer por e-mail, quer por interposta pessoa, para evitar, portanto, que através das ameaças, portanto, a vítima possa alterar o seu depoimento. Bom, fazendo aqui uma viagem muito rápida, não foi uma viagem muito rápida, muitas coisas haveria a dizer. Depois de recolhida toda a prova, o inquérito tem um destes 3 destinos: o arquivamento, quando não se recolhem provas suficientes, ou quando se verifica que não há crime, nos termos do 277, número 1 e número 2. Pode-se optar pela suspensão, desde que haja requerimento livre e esclarecido da vítima nesse sentido, ou acusação. Pronto. Quando estamos perante uma suspensão, as injunções mais aplicadas, proibição de contatar com a vítima durante X prazo, tratamento ao alcoolismo, frequência do programa de prevenção da violência doméstica a elaborar pela Direção-Geral dos Serviços da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, o denominado PAVD, o trabalho a favor da comunidade ou um programa de frequência de competências parentais quando estão em causa maus tratos ou violência doméstica contra crianças. Portanto, aqui um esquema. Pronto. O inquérito pode ser feito pelo MP ou assistido por OPC, dá lugar ao arquivamento, à acusação, à suspensão provisória, há a fase de instrução, que é uma fase facultativa, que pode ser requerida quer pela assistente relativamente a factos pelos quais o Ministério Público não acusou, ou pelo arguido relativamente aos factos pelos quais houve acusação. Julgamento pode dar lugar a uma sentença absolutória ou uma sentença condenatória, e aqui a uma pena que pode ser pena de prisão ou outra, sendo que a suspensão da execução da pena, neste momento, é obrigatoriamente sujeita a regime de prova. Portanto, o combate à violência doméstica passa pela implementação de estratégias no sentido da proteção da vítima, da intervenção junto de agressores, do aprofundamento do conhecimento dos fenómenos associados. Esta é uma questão importantíssima, porque há muita gente que trabalha na violência doméstica, infelizmente, não tem conhecimento científico suficiente dos fenómenos associados, da prevenção dos mesmos, da qualificação dos profissionais envolvidos e da construção ou reforço das redes de estruturas de apoio e de atendimento às vítimas, do envolvimento e mobilização dos profissionais de diferentes campos de atuação, sempre e na perspectiva da resolução do problema. A uniformização,
Estou com ainda tempo? Ok, ainda dá. A uniformização dos procedimentos de especialização nas técnicas de investigação, o estabelecimento da rede de contactos e com as instituições de apoio à vítima e a criação do gabinete de informação e atendimento, portanto, foram tidos logo no início como primordiais para o combate a este fenómeno criminal. Portanto, a criação do gabinete resultou da parceria entre o DIAP e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Médicas de Egas Muniz e foi inaugurado oficialmente em 18 de novembro de 2011. Aquele edifício é onde se situa a 7ª secção e estas são as fotografias do gabinete, do GIAV. Portanto, isto é o gabinete de trabalho dos psicólogos forenses, tem uma belíssima vista, não é? Que dá para compensar o stress diário dos atendimentos. Isto é a sala propriamente de atendimento à vítima e do gabinete de avaliação. Portanto, quando foi publicada a Lei 112 de 2009, pronto, logo se entendeu que seria essencial a criação deste gabinete. E este gabinete tem por missão atender vítimas, diretas ou indiretas e sinalizadas, quer no próprio DIAP, pelos outros departamentos e por pessoas que chegam diretamente à secção, acolhe-se as vítimas, informam-se dos seus direitos e deveres, encaminham-se as vítimas para as instituições competentes, com base na rede que está estabelecida com o DIAP. Também tem por missão apoiar os magistrados do Ministério Público, os funcionários judiciais, na abordagem às vítimas em situação de risco, na avaliação do grau de severidade da situação, fazer as avaliações de risco, acompanhamento psicológico orientado para a gestão das situações de crise no contexto do processo judicial, salientando-se como fator inovador, portanto, na abordagem da vítima, a avaliação de risco, perigosidade e revitimização. Portanto, os psicólogos que compõem este gabinete, portanto, têm estas funções: avaliar características comportamentais, motivações que levaram determinados indivíduos a cometer crimes, elaborar avaliações psicológicas forenses facilitadoras do processo de tomada de decisão judicial, averiguar a credibilidade dos depoimentos das vítimas, avaliar o risco de revitimização e também assessorar os órgãos judiciais nas questões referentes à psicologia. O GIAV, neste momento, conta com 2 estagiários académicos e 2 psicólogos júniores. Portanto, realizam as intervenções na crise, as avaliações de risco, a avaliação de credibilidade do testemunho. Enfim, a psicologia da justiça intervém aqui optimizando os mecanismos processuais e coadjuvando na fundamentação da decisão judicial. Portanto, há uma estreita colaboração entre os magistrados que compõem esta unidade, portanto, e os psicólogos que compõem o gabinete. A avaliação de risco, né, que consiste... Os psicólogos fazem a recolha de informação através de uma entrevista semi-estruturada, de acordo com os instrumentos que eles próprios criaram, com as informações resultantes da consulta processual, com outra informação colateral, identificando os fatores de risco e também de proteção, e as avaliações efetuadas são sempre anexadas aos respectivos processos de crime, permitindo consubstanciar quer a acusação ou o arquivamento, depois deduzido pelo Ministério Público. 1 minuto. Portanto, os tipos de avaliação de risco, mais nos processos: violência conjugal, os maus-tratos, negligência a menores, maus-tratos a idosos. Portanto, isto é o tipo de inquéritos onde têm sido feitas avaliações de risco. Os fatores de risco também identificados em violência em relações íntimas. Portanto, aqui está a minimização extrema ou negação da história da violência conjugal, problemas de relacionamento recentes, violência física no passado, sexual severa, sexual com crime com ciúme extremo, desordens de personalidade, portanto, presença de menores em 19% dos casos e stalking em 12,tal% dos casos. O nível de risco identificado, portanto, tem sido o moderado, a taxa mais alta. Portanto, também fazem intervenção na crise, portanto, quando as vítimas apresentam queixa ou se deslocam ao DIAP em situação de destabilização, portanto, os psicólogos intervêm, portanto, em situação de crise. Estas têm sido as situações em que a intervenção de crise tem sido detectada. A taxa mais elevada, portanto, foi na violência das relações íntimas. Portanto, os psicólogos encaminham para os serviços na comunidade, psicologia, medicina, instituições de suporte, as associações de apoio à vítima, as comissões de proteção de crianças e, inclusive, para a psiquiatria.
Nas declarações para memória futura, portanto, é um aspecto muito importante para os psicólogos que compõem o gabinete, acompanham as vítimas, portanto, e respeitam o protocolo que foi celebrado para o acompanhamento em declarações para memória futura. O objetivo é diminuir os níveis de ansiedade da vítima por meio da informação, por forma a garantir a recolha de um testemunho com qualidade. Pronto, diz, o tipo de crimes onde mais se tem utilizado as declarações para memória futura. Vítimas, o maior número tem sido feminino. Atendimentos, também a percentagem tem sido na violência nas relações íntimas, maior percentagem também sexo feminino. Os psicólogos também têm apoiado nas formações, técnicas de entrevista, cursos e formações sobre violência nas relações de intimidade, em inquirições a menores, no testemunho. Têm também dado formações aos técnicos e oficiais de justiça, a magistrados, e quando solicitados por instituições da rede, portanto, também têm dado a sua colaboração. Pronto, também têm feito projetos de investigação. Os flyers que utilizamos e que têm sido construídos pelo gabinete. Isto, já vamos no 7º seminário, feito com a colaboração do GIAV. Isto são os pósteres, portanto, que os senhores psicólogos têm feito e têm apresentado em vários congressos. Portanto, há um trabalho científico também importante do gabinete. Têm colaborado também em manuais a pedido das várias associações de apoio à vítima. Também participaram no primeiro plano municipal de Lisboa contra a violência doméstica e contra a violência de género. Também participaram num protocolo com a APAV na criação de uma ficha de avaliação de risco para idosos. Portanto, o GIAV apresenta-se como uma mais-valia na assessoria direta ao sistema de justiça, atua próximo da vítima, auxilia na tomada da decisão jurídica, tornando-se assim um exemplo na articulação entre a psicologia e a justiça enquanto serviço à sociedade. Portanto, todas as avaliações, como disse, produzidas pelo gabinete, são anexadas ao respectivo processo criminal, permitindo consubstanciar a acusação, arquivamento deduzida pelo MP. Portanto, constata-se assim uma excelente integração e aceitação do psicólogo de justiça no DIAP de Lisboa, ocupando um papel bem definido, como mais um elemento da equipa de trabalho, colaborando então na obtenção de uma justiça mais célere e eficaz. Eu trazia aqui só umas fotografias de alguns processos. Pronto, é só aqui casos em que realmente é... Este é um caso chocante. Foi bem difícil, agora já não tenho tempo para estar... Isto é um caso de homicídio, pronto. E é tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fernanda Alves. O exemplo trazido aqui é um exemplo, como a doutora Fernanda diz, de interdisciplinaridade e de articulação. Quem trabalha na área do crime sabe que nós lidamos com diferentes tipos de crimes, que têm diferentes especificidades. Foi focado aqui a questão do crime nas relações de intimidade, o crime de violência doméstica, e neste âmbito há também um conjunto de particularidades que uma equipa multidisciplinar pode ajudar muito facilmente, no fundo, a trabalhar e a criar aqui intervenção. O exemplo que foi trazido pela doutora Fernanda Alves foi também um exemplo começado aqui no Porto, e eu gostaria só de fazer este périplo antes de passar a palavra à doutora Rita, porque, como muito bem foi referido, foi com a Lei 112 de 2009 que foi, de alguma forma, proposta a criação de equipas multidisciplinares, nomeadamente sediadas no DIAP. E eu lembro-me que, nessa altura já estava nesta casa, porque eu já sou velhinha aqui na casa, propus, porque dava aulas na psicologia, na criminologia e no serviço social, junto do Departamento de Investigação e Ação Penal aqui do Porto, a criação de uma pequena equipa de estagiários que, de facto, fez um trabalho muito interessante e que motivou também, em articulação com a Cristina Soeiro e com a Iris, a criação do GIAV lá em baixo. E, portanto, durante 2 anos, nós tivemos aqui uma equipa que era composta por um psicólogo da Psicologia da Justiça,
um criminólogo e uma pessoa também com formação, ou estava a fazer a formação em serviço social, e tudo isto que a doutora Fernanda nos trouxe é, de facto, informação importante sobre tudo aquilo que estes elementos destas diferentes áreas disciplinares terão que saber para, de alguma forma, saber trabalhar neste campo da violência doméstica. Portanto, esta intervenção da doutora Fernanda é extremamente pertinente para que vocês saibam, no fundo, todo o conjunto de aspectos, todas as informações, toda a articulação que tem que ser feita com diferentes entidades para, de facto, nós darmos resposta a um crime, neste caso particular, a violência doméstica, que tem os números que nós sabemos que têm e que há muito mais para além daqueles números que apresentam nas estatísticas. Com certeza que daqui a doutora Rita nos poderá elucidar um pouco mais e fazer esta ponte para a criminologia. A doutora Rita, como muitos conhecem, é a minha colega, é docente nesta casa também há muitos anos. A professora doutora Rita Rola tem também a formação dela na área do direito. A sua atividade profissional é sobretudo na área do direito de família, de menores e também direito penal. Tem particular interesse também por questões ligadas à proteção, ao conflito, é também juiz social aqui no Tribunal de Família e Menores no Porto. A sua tese de doutoramento versa também sobre estas questões e a doutora Rita vai falar-nos um pouco disto, que é o papel do criminólogo como avaliador do risco no crime de violência doméstica. Muito bom dia, ouvem-me? Sim? Pronto. Antes de mais, eu quero felicitar o Núcleo de Criminologia por estas jornadas, pelo programa interessantíssimo que têm e obviamente, tenho muita honra em ter sido vossa professora e de alguns ainda ser vossa professora. E é isso que tenho que vos dizer, tenho que vos felicitar porque vocês realmente são grandes. Aproveito também para cumprimentar os meus colegas de mesa e também para felicitar pelas apresentações que já foram feitas e as quais foram muito interessantes. À minha colega, à professora Ana Sani. E agora vou tentar não me alongar muito, porque entretanto, quando estavam os meus colegas a falar, só me estavam aqui a passar os casos de violência doméstica concluído à minha frente e isto aqui, ou seja, teria muito que falar. Eu vou começar por falar um bocadinho da visão do advogado nos casos de violência doméstica. Quais são os problemas e o que é que falha no sistema? Efetivamente, quando uma vítima vem ter com um advogado e muitas vezes ainda nem sequer apresentou queixa, regra geral, a maioria dos casos, mulheres, vem falar com o advogado, explica o que é que se passa, mas diz muitas vezes, mas eu tenho medo porque eu tenho filhos e ele é o pai dos meus filhos, fazer queixa, eu não quero que lhe aconteça nada. Isto acontece muitas vezes. Nós, advogados, somos grandes impulsionadores para que as queixas sejam feitas e para que as vítimas denunciem o que se passa. Porquê? Porque muitas vezes as vítimas vivem isoladas, em quatro paredes, ou é a família próxima que sabe o que é que se passa, ou são as crianças que estão dentro de casa que assistem, ou então as vítimas isolam-se. E muitas vezes os vizinhos que até ouvem não dizem, calam-se, porque é aquele velho lema de entre marido e mulher ninguém mete a colher, o que é algo errado, porque entre marido e mulher deve-se meter a colher quando se assistem a este tipo de coisas e deve-se denunciar e deve-se participar. E em Portugal eu acho que as pessoas não têm sensibilidade para isso e falta essa sensibilidade. É necessário que sempre que alguém tiver conhecimento ou suspeite de que existe violência doméstica dentro de quatro paredes, deve denunciá-la. Eu acho que é obrigatório. Isto é um grande problema da nossa sociedade, porque as pessoas depois não se querem meter, não se querem chatear, não querem ser testemunhas, porque é aborrecido ter que ir a tribunal e falar mal, porque até conhecem o vizinho até é simpático. Regra geral, os agressores são simpáticos, são pessoas afáveis para os outros. Não é? Portanto, nunca se sabe aquilo que se passa dentro das quatro paredes. E a realidade depois é outra. O que é que acontece? Quando uma vítima apresenta queixa
e muitas das vezes, e eu falo porque muitas das vezes sou eu que redijo as queixas mediante aquilo que a vítima me conta, a vítima tenta sempre colocar as coisas de uma maneira mais, passa a expressão, mais soft. Porquê? Porque tem medo. Uma vítima, quando faz queixa, a vítima está a fazer queixa, mas está a fazer queixa com medo do que lhe possa acontecer, com medo das retaliações. E é necessário agir logo de imediato. É necessário que, no momento em que a vítima apresenta queixa, a vítima tem que ter apoio, tem que ter uma retaguarda. Neste momento, o que é que acontece? A vítima faz queixa, é-lhe atribuído estatuto de vítima, passado uns tempos, é-lhe atribuída a teleassistência, a vítima pensa que está segura. E eu peço desculpa se vou ofender alguém, mas a teleassistência não funciona. E não é, na realidade, uma prevenção de que não vai ocorrer nada à vítima. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona a teleassistência. A teleassistência é um aparelhinho que é entregue à vítima e que a vítima deve acionar quando vir o agressor, quando o agressor lhe está a tocar à porta, quando o agressor a aborda na rua. Só que a teleassistência está ligada à Cruz Vermelha, é atendido o telefonema, pergunta-lhe onde é que está, com quem está, o que é que se está a passar, e depois dizem, sim, nós vamos chamar a polícia para aí. Portanto, entre o momento em que é acionado o botão até chegar a polícia, podem acontecer 1001 coisas. Portanto, não é do meu ponto de vista, eu estou a falar do meu ponto de vista, o sistema mais seguro para a proteção da vítima. Não é de todo. Mas é o que há, dá algum apoio, dá algum conforto, porque telefonam uma vez por semana à vítima a perguntar como é que ela está, como é que as coisas vão passando, se o agressor tem ou não contactado com a vítima, e a vítima sente-se um bocado confortável, mas na realidade a vítima não está segura. E eu estou a falar nestes casos quando a violência doméstica é de elevado risco ou médio risco. O que não quer dizer que quando o risco é baixo também não aconteçam coisas graves. Aliás, nós vemos pelos elevados números de homicídios deste ano, do ano corrente, que já vão em 29. No total, 23 do sexo feminino e 6 do sexo masculino. O ano passado foram registados 39 casos no contexto de violência doméstica, de homicídios. Portanto, nós vemos que os números são grandes. Embora o relatório anual de segurança interna diga que a violência doméstica reduziu ligeiramente, ou tem vindo a reduzir, mas no caso dos homicídios tem vindo a aumentar. Portanto, e são esses os números que nós temos. E é preciso olhar para isto com outros olhos. É preciso ter atenção e não facilitar quando há um processo de violência doméstica. Outra questão, as vítimas, onde é que elas vão buscar o apoio neste momento? Na maioria das vezes, porque é mais fácil, e eu há pouco estava a comentar isso precisamente com a doutora Fernanda, as vítimas utilizam muito os advogados quase como ao psicólogo, porque a qualquer hora sabem que podem pegar no telefone e ligam e dizem o que é que estão a passar. E os advogados e não têm preparação para isso, quase que têm que criar planos estratégicos para proteger a vítima. Porque é o que acontece na realidade. Muitas das vezes somos nós, advogados, que dizemos, olha, faça isto, tenha cuidado, mude as suas rotinas, não vá sempre pela mesma rua, mude o número de telefone, não atenda. Somos nós quase que temos que fazer um plano de proteção à vítima. Quando não é essa a nossa função, mas neste momento há uma grande falha no sistema, há poucos meios para a proteção destas vítimas. Existem em alguns sítios, mas nós sabemos que a violência doméstica ocorre desde o norte até ao sul do país, interior, litoral, e nem todos os locais estão preparados para proteger e para tentar apoiar estas vítimas de violência doméstica. Mesmo nos casos em que é aplicada a medida de coação de afastamento ou contacto, até nesses casos as vítimas não estão protegidas. Primeiro, porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não é colocada a pulseira eletrónica ao agressor. Portanto, o agressor aparece à frente da vítima quando ela menos se espera.
a vítima depois até faz queixa, diz à polícia, mas são nesses momentos que não se controlam que o crime acontece e que o homicídio acontece ou que a reiteração da violência acontece. Portanto, não há uma falha no controle. E há uma falha no controle não só pelo sistema ou pelos órgãos de polícia criminal ou pela falta de possibilidade da vítima e falta de capacidade que a vítima tem de controlar esses contactos, mas também nos próprios tribunais. Isto porquê? Porque muitas vezes, quando há crianças no meio destas histórias de violência doméstica, e em que até é aplicada uma medida de coação, de contacto com a vítima, às vezes as pessoas são casadas, têm filhos e também estão em processo de divórcio. Portanto, o processo de divórcio corre no Tribunal de Família e Menores, o processo de violência doméstica nos tribunais criminais. O que é que acontece? E acontece muitas vezes, e cada vez mais. Algo que e isto eu estou a falar da minha perspectiva, eu sou contra a residência alternada de menores, quando em casos de divórcios, mas o que é que acontece? Está a correr um processo de violência doméstica, e eu estou a falar nisto, aliás, porque tenho processo assim, o processo de violência doméstica está a correr, e está a correr o processo de divórcio e da regulação das responsabilidades parentais. O juiz que está a decidir o divórcio e as responsabilidades parentais, na maioria das vezes, ignora o que se está a passar, ignora o processo de violência doméstica. E o que é que faz? Aplica a residência alternada, aplica as visitas ao progenitor pai a ir buscar os menores à casa da mãe. Então, mas há uma medida de afastamento. Mas isso aí é no processo de crime, não é aqui no processo de família, e as crianças não podem ficar inibidas de ver o pai ou de estar com o pai. Tudo bem, mas não podemos esquecer que as crianças que vivem e experienciam casos de violência doméstica, também elas são vítimas, como foi já dito há pouco. Não podemos esquecer isso. E têm que ter um tratamento igual ao da vítima, porque as crianças também são vítimas. Se há pessoa que não pediu para nascer e que não pediu para assistir à violência doméstica que assistiu dentro de casa, são as crianças, porque as crianças são seres inofensivos e são seres indefesos. Portanto, é necessário também fazer programas de prevenção e de apoio às crianças que experienciam os casos de violência doméstica dentro de casa. Não se pode, pura e simplesmente, esquecer que existe violência doméstica. Os tribunais de família e menores têm que ter consciência, e neste caso os magistrados que lidam com estes casos, têm que ter consciência que sempre que há um processo de violência doméstica, não é perguntar à CPCJ se a criança é vítima ou se está em situação de perigo. Não, é ter a realidade dos casos, é pedir o processo da violência doméstica, estudá-lo e dizer assim, deixa eu ver o que é que eu vou fazer com esta criança. E isso é muito importante. E é neste aspecto que é importante a profissão do criminólogo. Porquê? Porque o criminólogo tem uma competência grande para analisar e compreender o delinquente e a vítima. O próprio sistema de controle formal e informal do sentimento de insegurança comunitária. Os criminólogos estão preparados para isto. É necessário incluir os criminólogos nestas equipas multidisciplinares. O sistema judicial deve, e passa a expressão, usar e abusar dos criminólogos, porque têm outras competências, outras valências que não têm os psicólogos, que não têm os assistentes sociais. Portanto, são ciências diferentes. Porquê? Porque o fenómeno criminal é tão complexo que a criminologia, ao estudar conhecimentos de direito, de sociologia, de ciências psicológicas, de comportamentos e ciências forenses, está muito mais capacitado para quê? Para apoiar este tipo de vítimas e agressores, fazer planos de proteção às vítimas, fazer planos de recuperação para a expressão dos agressores, ver efetivamente onde é que está o problema. E é aqui que o trabalho dos criminólogos deve ser salientado, tem muita importância e não deve ser menosprezado pelo resto da sociedade. Os criminólogos são importantes
para isso é que existe a profissão e para isso é que vocês estudam e estudam tantas ciências dentro de uma única licenciatura. Portanto, há uma coisa que é muito importante, porque o criminólogo encontra-se habilitado para avaliar a prevalência, frequência e as formas de expressão de fenómenos como a violência doméstica e está preparado para delinear estratégias de prevenção e intervenção, de modo a atuar antes e depois das situações da criminalidade ocorrerem. É importante que não seja o advogado a tentar fazer o plano de proteção da vítima. É importante que exista um criminólogo que o faça, juntamente com o psicólogo, juntamente com o assistente social, que estão nas equipas multidisciplinares. É importante que estes criminólogos passem a integrar estas equipas. Porquê? Porque têm mais conhecimentos. Têm outros conhecimentos. Ou seja, eu acho que em equipa as coisas funcionam melhor. Não só num caso isolado, o psicólogo como o psicólogo só o psicólogo, mas o psicólogo com o criminólogo e com o assistente social, juntos fazem um trabalho melhor. Porquê? Porque é necessário, são necessárias equipas multidisciplinares. Cada um tem o seu conhecimento e cada um vai contribuir com o seu conhecimento. E eu acho que assim há uma maior proteção das vítimas. O criminólogo acho que é o único profissional preparado para fazer uma intervenção junto das vítimas. E nesta intervenção ele faz o plano de proteção. Em simultâneo, é necessário fazer uma intervenção com os agressores. Para quê? Para que não haja reincidência dos crimes. É necessário agir em simultâneo. Não é esperar que haja acusação, que o agressor seja condenado, para depois ser sujeito a um meio de prova e frequentar cursos de agressores. Não. No momento em que é efetuada a queixa, é necessário fazer planos com os dois em simultâneo. Para quê? Para que não haja reincidência. E, principalmente, quando há crianças no meio do casal. É muito importante. E eu acho que é nesta vertente que o criminólogo é um elemento essencial na prevenção e na reparação do crime junto das vítimas. Portanto, eu dou-vos a maior força, continuem a estudar, tenham a vossa licenciatura, sigam para o mestrado, sigam o doutoramento e trabalhem bem esta área da criminologia, que é muito importante. E eu acho que cada vez mais a sociedade vai encarar a criminologia como um elemento essencial na vivência diária. E não me vou alongar mais, prometi que cumpria, está cumprido.